Na década de 90, quando eu trabalhava na TV Gazeta, a gente podia assistir os treinos, né? E eu tinha chegado de Bauru, vinha morando em São Paulo, eu sempre que podia, eu pedia para ver os treinos do São Paulo, que era da época do Tele Santana, do Cafu e tudo, São Paulo campeão da Libertadores. E eu fui uma vez no treino do São Paulo e eu lembro que eu fiquei atrás do gol, do Zete. Era o Zete o goleiro, eu fiquei atrás do gol, eu lembro até hoje. E era um treino de cruzamento. Então o Tele, ele pegava as bolas no meio de campo e lançava para o Cafu. E o Cafu dominava e cruzava na área. Eu lembro que a primeira bola que o Cafu cruzou, eu estava atrás do gol, a bola veio na minha mão. Sabe, quando ela passa, corre por fora e caiu na minha mão atrás do gol. E o Tele xingou ele. Aí a segunda bola, o Tele lançou para ele, o Cafu cruzou, veio na minha mão de novo, a segunda bola. Na terceira bola, o Cafu cruzou, a bola passou por mim. Não foi nem na minha mão, ela passou por mim. O Tele foi lá, no lateral direita, e deu um esporro nele, deu um esporro. Um esporro que eu digo cobrando, sabe? Explicando como ele devia bater na bola. E o Tele pediu 3 bolas. Deram 3 bolas pro Tele, ele cruzou as 3 bolas na cabeça do centroavante que estava na área, que eu não lembro que era um centroavante. E aí, eu sempre gosto de contar essa história, eu gosto de lembrar dessa história, porque, na verdade, era a cobrança que tem que ter de um treinador em cima de um jogador de futebol profissional. É claro que o Cafu, mesmo sendo limitadíssimo tecnicamente, o Cafu tinha uma postura, né? O Cafu, que foi reprovado em 9 peneiras, ele tinha uma postura de vencedor. Assim, ele tinha fome, ele queria melhorar, ele tinha esse interesse de melhorar. E, para mim, prova que mesmo um jogador limitado, como era o Cafu, ele com treinamento, ele com esforço, ele com dedicação, ele melhorou muito nos cruzamentos, ele se transformou num lateral campeão de tudo, jogador que mais disputou final de Copa do Mundo. Mas era por causa do esforço do jogador e da cobrança do treinador. E hoje, se você fizer isso com o moleque da base num treinamento, ele vai chorar pro treinador. Se você fizer isso com o Luciano, por exemplo, ele vai reclamar com o Muricy, como já aconteceu do Luciano reclamar com o Muricy, porque ele ficou na reserva do Michel Alves lá, do Alves lá. Ele ficou na reserva e foi reclamar para o Muricy. Então, a gente fala de nível técnico de futebol, de jogadores tecnicamente muito ruins, assim, é porque não tem essa cobrança. Por isso que eu falo, jogador de futebol hoje é tratado como Deus, é tratado como o herói, como olha a qualidade profissional desses caras. E a gente fala sempre da qualidade profissional, né? Não quero saber pessoal, não é nada pessoal, não conheço esses caras pessoalmente, não estou nem aí para eles. Para mim, eles não são nada pessoalmente, não quero nem saber desses caras. Eu estou falando do desempenho profissional. E o desempenho profissional, para mim, não é só a qualidade do cara. É o empenho, é a vontade, é a postura, é a fome de conquistar, é se cobrar. Aí a gente está falando de jogadores... Olha o tamanho da papada do Alisson, gente. A gente fala brincando, mas olha como é que pode um jogador de futebol profissional que ganha uma fortuna tá com uma papada desse tamanho. A gente teve o caso recente aí do Éder, o atacante, que tinha uma barriga maior que a minha. Um jogador de futebol profissional, que num clube sem comando, que não é cobrado, que o cara era gordo. O cara ganhava 700 mil reais por mês, gordo, ficou 2 anos no São Paulo, ganhando 700 mil reais por mês. O São Paulo deve dinheiro pro Éder. Ele foi embora, ele chegou gordo, ele foi embora gordo, foi pro Criciúma encerrar a carreira. Com 30 dias de Criciúma, ele estava mais magro que o Nestor. Então, quando a gente fala que não é que a gente não fica babando ovo de jogador de futebol, lustrando bola de jogador de futebol, ainda mais cabeça de bagre, é porque esses caras têm uma vida muito privilegiada, esses caras têm uma vida espetacular. Os caras estão aí na Bahia desde ontem no hotel 5 estrelas, comendo do bom e do melhor. Nesse momento, enquanto você está aí, muitos estão trabalhando, muitos estão pensando na segunda-feira, como é que vai ser o dia. Nesse momento, o cara está tomando no vestiário um isotônico que tem o nome dele, com as vitaminas e proteínas que ele tem que ter no intervalo de jogo. Fala, meus amigos, Barolo passando por aqui para dizer o seguinte, não esqueça de aproveitar a Black Friday da GoCase, site inteiro com 70% de desconto, um monte de promoção, você compra uma, leva 2 capinhas, tem garrafa térmica com o menor preço do ano, tem mochila, tem minha pet agora. E aí você pode usar o cupom Rádio Barolo, você tem mais desconto, clica no link que está na descrição do vídeo e aproveita, produtos de qualidade, você sabe que a GoCase tem de sobra. Um abraço! Então, esses caras, eles são muito privilegiados, eles fazem parte de uma categoria profissional muito privilegiada. E não tem qualidade, eles são péssimos profissionais, que eu digo, a grande maioria é péssimo profissional, não só
em relação à postura como a qualidade da profissão que eles exercem, do trabalho que eles exercem. Então, por isso que a gente cobra jogador, por isso que a gente critica jogador, critica dirigente, porque esses caras, eles vestem a camisa de um grande clube, eles estão num país que é considerado o país do futebol, esses caras têm que ser cobrados. Então, assim, o Rafael fez 3, 4 defesas importantes. É obrigação dele, o cara ganha quase 1 milhão por mês. É obrigação dele. Devia ter feito isso contra a LDU, devia ter feito isso contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Santos, contra o Atlético Paranaense, não tinha que ser expulso. E não é que bater palma de pé, porque o cara fez 3, 4 defesas contra o Vitória, num jogo que não vale nada. Então, independente de qualquer coisa, uma coisa é a gente torcer para esses caras, desesperadamente. O Tapia pega na bola, a gente vai torcer contra? Ele errar? Vai torcer para ele errar, para a gente falar que ele errou? É. Não, lógico que não. A gente vai torcer para o cara fazer o gol, a gente torce para o clube. A gente quer o bem do clube. Mas não vai ficar babando ovo para jogador de futebol. E é só você ver a postura desse time do São Paulo. Olha como esse clube é dirigido, olha como as pessoas trabalham lá dentro. O São Paulo, que o menino comentou aqui, o São Paulo demitiu, para jogar para a torcida, demitiu o massagista e o roupeiro. E um cara da fisiologia e um cara da preparação física. E os cabeças? E quem que manda lá? E quem que comanda? Quem que cria os protocolos, que cria o treinamento? Esses caras vão ser mandados embora também? E o Casares demorou 4 anos e meio para tomar essa providência. Tá vendo com um ano após outro que esses caras não funcionam, que esses processos não funcionam. Agora que ele vai fazer? Demitindo o roupeiro, o segurança e um cara da fisiologia e um cara da preparação física. Então, vamos ver. É a mesma coisa que o Belmonte agora encontrou todas as soluções para os problemas do São Paulo. O Tagarela, que está falando pelos cotovelos, encontrou todos os problemas do São Paulo quando ele tem a solução já, porque ele quer ser presidente. Então é isso. Aí uma coisa é você torcer por todos eles, vibrar com o seu time do coração. Outra coisa, você tem que ser realista. Olha o São Paulo que está vivendo, olha o momento que o São Paulo está vivendo há tantos anos. Então, assim, eu sei que a grande maioria da torcida do São Paulo tem esse pensamento, não é que pensa como eu. Na verdade, eu penso igual a grande maioria da torcida do São Paulo, que tá vendo isso aí, que não aceita, que não tá comemorando o 8º lugar. E a gente tá vendo aí no chat muita gente que acompanhou o São Paulo, que viu o São Paulo grandioso e que não aceita, e não vai ficar batendo palma para esse tipo de jogador, para esse tipo de dirigente, entendeu?